O que é a propriedade privada? A propriedade privada é o nome dado à qualidade específica de um bem, a de ser posse de uma pessoa que, por ser tanto física quanto jurídica. É o caso da roupa que você está vestindo, da casa onde você está morando, que mesmo alugada tem um proprietário, do prédio onde sua empresa está localizada. Veja bem, por definição, a propriedade é entendida como a capacidade que todo bem possui e de ser usado e de ter um dono, a quem ele pertence e por que ele é gerenciado. Da mesma forma, há no direito. A propriedade é definida como a garantia que uma pessoa tem de que determinada coisa é sua. Sendo assim, caso outro alguém a tome injustamente, ela continua sendo a sua proprietária legítima e é amparada pelos mecanismos legais para reaver o bem. Ao se referir à propriedade, a função lógica que advenha é a função econômica. Apropriar-se de um determinado bem significa tomar as utilidades desse bem para si, como forma de satisfazer as necessidades e desejos. Tanto o é que ninguém se ocupa de se apropriar de um bem se esse bem não comportar nenhum tipo de utilidade. Como se caracteriza uma propriedade privada? O uso, acreditamos, é o mais simples de se compreender. É o direito de utilizar o bem para um fim que ele se destina. Se você tem uma roupa e a veste, está fazendo uso dela. Já isso tem ligação com os resultados que um bem produz. Se no quintal da sua avó tinha uma pitangueira, por exemplo, todas as pitangas da árvore gerada por ela são da sua avó. O mesmo se dá a filhotes de cachorro e as flores daqueles vasos de planta da sua varanda. Por fim, a disposição está ligada ao poder de modificar o bem como quiser, assim como ceder o uso a outra pessoa. Se você tem uma casa, por exemplo, pode tanto quebrar ela, todas as paredes internas. Por quê? Porque você quer. Quanto alugá-la para que outra pessoa faça uso dela. Além disso, você pode vendê-la, reformá-la ou simplesmente não fazer nada com ela. Propriedade privada e capitalismo são características clássicas do capitalismo. Propriedade privada consiste no sistema produtivo vinculado à propriedade individual. Lucro é o principal objetivo capitalista proveniente do resultado da acumulação de capital. Bom dia, professor. Meu nome é Gabriel Mendes e eu vou falar sobre a propriedade privada. A propriedade privada na Constituição Federal de 1988. Direito fundamental de dimensões sociais. A propriedade é um dos institutos pilares do direito. Desde o seu surgimento através dos tempos vem sofrendo modificações conforme a sociedade também se transforma, sendo-se impossível compreendê-la como um conceito estático, deixando de se analisar o contexto em que se insere, jurídico e social. Assim, para que se possa compreender o direito à propriedade privada no ordenamento jurídico brasileiro hoje, é necessária uma análise contextual da propriedade sob o prisma da Constituição Federal de 1988, como nossa lei maior e como projeto de transformação de nossa sociedade. O direito de propriedade talvez seja o mais sólido e o mais importante, o ponto que sustenta todo o direito das coisas. A concretização da função social da propriedade privada. Com a análise e o conceito dessa função social da propriedade privada, pode ser posto em duas orientações. A primeira concebe a função social da propriedade como uma cláusula geral de direito privado, funcionando como um eixo norteador para a conduta dos proprietários. Stefano Rodota, escritor e jurista, disse: é um princípio positivo e operativo em via geral, não apenas uma fórmula verbal, indicativa de um complexo de obrigações a serem definidos em lei. A segunda posição defende a ideia de que a função social, sem definição e especificação legal, é um conceito vago e sem auto-aplicação. É um conceito cujo conteúdo deve ser fornecido pela lei. Para José Luiz de los Mozos, escritor e jurista, que adota essa teoria, a propriedade se concebe como um direito de atribuição dos bens sem mais limitações do que as estabelecidas em leis. Agora eu vou falar sobre a propriedade privada na visão de John Locke. Considerado o pai do liberalismo, o filósofo inglês John Locke concebia a propriedade privada como um conceito central. Para ele, o fundamento da propriedade
estava no próprio homem, em sua capacidade de se transformar a natureza pelo trabalho. O cerne do conceito de propriedade em Locke é que ela é um direito natural, ou seja, já existia no estado de natureza, assim como o direito à vida e à liberdade. Essa ideia é um fundamento lógico, pois sendo o indivíduo senhor de seu corpo, ele é igualmente proprietário do fruto de seus trabalhos. Na filosofia política de Locke, a propriedade é a principal razão para a construção da sociedade civil. Para a instituição do governo civil, o fim principal da união dos homens em comunidades. Locke viveu em um momento no qual a Inglaterra passou pela transição do regime monárquico absolutista para o regime monárquico parlamentarista, que existe até hoje. O filósofo anteviu a importância de tais transformações e desenvolveu uma reflexão capaz de explicá-las e justificá-las intelectual e moralmente. Por isso, sua obra se tornou clássica. A questão que se coloca é até que ponto pode-se dizer que o liberalismo, nos moldes em que foi formulado por John Locke, contém em si contradições que colocam em xeque a ideia da justiça. A percepção de um liberalismo e a igualdade de todos os homens ainda impregnam o discurso liberal moderno, apesar de operarem apenas formalmente, aponta para a necessidade de se estudar clássicos como Locke para entender o nosso Conflitos agrários. A propriedade privada está ligada à maioria dos conflitos agrários. Alguns movimentos sociais que partem geralmente do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, acreditam que com a concentração de terra nas mãos de poucos proprietários, a desigualdade social aumentará e a produtividade rural brasileira diminuirá, já que muitos latifúndios estariam produzindo menos do que poderiam. A Constituição Federal, em seu artigo 184, fala: compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social mediante prévia e justa indenização. Diferença entre propriedade pública e privada. Para começar, diferentemente da propriedade privada, o bem não pertence a uma pessoa só. Ele é de todos os cidadãos. É o caso da estrada que corta a sua cidade, daquele rio, infelizmente, superpoluído pelo qual você passa todos os dias e a escola pública do seu bairro. Mas apesar de ser todos cidadãos, nenhum desses bens é gerenciado por eles. Você não pode simplesmente destruir a estrada só porque ela é sua também, entende? Para gerenciá-los é o que existe o governo, para garantir que os interesses de todos os cidadãos sejam preservados e que aquele bem beneficie o máximo de pessoas possível. É por isso que cabe a ele estruturar a tal escola, cuidar do tal rio e construir aquela estrada. Eles não estão sob a posse do governo. Lembre-se, apenas são gerenciados por ele.